Olá, tudo bem? Se você deseja saber como resolver conflitos e tensões na família e principalmente na vida a dois, eu indico você a assistir esse vídeo até o final, ok? Seja bem-vindo ao Saber Cristão. Esse canal é de conteúdo teológico de pré-aula das escolas bíblicas dominicais. Eu sou Romário Silva, sou pastor na Assembleia de Deus no Campo do Rio de Dentro, cuja presidência é do pastor Ivarnésio Nascimento e pastora Érica Nascimento. O nosso desejo é que você seja ricamente abençoado com o conteúdo dessas aulas. E você que está nos assistindo pela primeira vez, não deixe de curtir o nosso conteúdo, se inscrever no canal e compartilhar para que não só você seja edificado, mas muitas vidas possam ser edificadas e os seus lares possam ser transformados com o conteúdo desse material e dessa aula, ok? Nós estamos muito felizes com a audiência que o nosso canal tem propagado através de muitas vidas e nós já chegamos na lição de número 5, cujo título é Enfrentando as Tensões no Casamento. Se você está com sua revista, acompanhe com a gente. Assim, o texto áureo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 8. A verdade aplicada. É muito importante que os cônjuges tenham a consciência de que saber lidar com os conflitos no casamento é fundamental para se construir um relacionamento sólido. Objetivos da lição. Falar acerca das descobertas da vida a dois e como contornar os conflitos com sabedoria. Ensinar de onde surgem os conflitos e identificá-los como oportunidades de mudanças. E mostrar quais ferramentas são poderosas para o sucesso familiar. Os textos de referência se encontram em Eclesiastes capítulo 4, versículo de 9 ao versículo 12, que diz assim: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Essa é uma das lições mais importantes que existe nessa revista, pois trata dos conflitos que acontecem do dia a dia no decorrer da nossa caminhada matrimonial e na nossa caminhada familiar. Eu, de início, já quero colocar aqui aquilo que foi posto na introdução, que não existe família perfeita. Talvez, se você diz que sua família é perfeita, eu quero dizer uma coisa para você. Isso não é família, porque não existe família perfeita. Todas as famílias são ladeadas e rodeadas de imperfeições, de atritos e de problemas. Embora que não exista a família perfeita, mas a pessoa do Espírito Santo é capaz de nos orientar a construir um lar harmonioso e cada vez mais edificado sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo. O tópico 1 da lição diz assim: a realidade das tensões. Já vimos na lição passada que o casal precisa lidar com as diferenças. Na presente lição, o foco é a realidade dos conflitos familiares, os quais podem surgir a partir das diferenças, como também das imperfeições e limitações de cada membro da família, ou das dificuldades do dia a dia da vida nesse mundo. O comentarista, com muita sabedoria, ele coloca 2 elementos que são como inimigos para a construção do lar e de uma vida harmoniosa. O primeiro elemento são as diferenças dos indivíduos que compõem a família. As nossas diferenças, as nossas imperfeições, os nossos desejos, nossos gostos, tudo isso interfere na harmonia. E segundo, ele coloca o próprio mundo como um elemento opositor à construção e perfeição de um lar diante da presença do Senhor. Isso é muito importante. Isso talvez já abra um leque de entendimento para você, professor, poder junto à sua classe, junto à sua turma, poder ilustrar, através da referência do mundo, as problemáticas que o mundo tentam impetrar dentro da família e também das diferenças e distinções que existem em cada indivíduo que compõe a família e que compõe o casamento. O tópico 1.1 diz assim: as primeiras dificuldades familiares. O dicionário indica tensão. Figuradamente, expressa sentido de estado que ameaça romper-se. Desde o início da humanidade, com a entrada do pecado, convive-se com um estado de tensão entre todos os níveis de relacionamento. Independente do ambiente, a realidade das tensões tem sua origem no próprio ser humano, como revelado em Gênesis 3:7. Isso é uma verdade. Nós precisamos entender que a grande causa dos conflitos na família não é primeiramente sob o ponto de vista externo, mas interno.
O grande problema está dentro de nós. Nós somos elementos problemáticos, nós somos elementos que temos uma estrutura conflituosa. Em outras palavras, a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. E cada vez mais que nós, em um ambiente familiar e num ambiente a dois, nos aproximamos, a tendência é que as nossas imperfeições e que os nossos pecados venham a florescer e venham a favorecer as tensões e os atritos dentro da família. Deixa eu dizer uma coisa para você. O grande problema dentro da família, em todo o processo, instância da humanidade, sempre será o pecado. O pecado é a causa de toda desorganização, seja em qualquer instituição da sociedade, e principalmente na família. Não diferente disso, quando você observa o livro do Gênesis, é um livro repleto de exemplos de problemáticas na família. E você sabe muito bem, e nós já aprendemos na primeira e na segunda aula da nossa revista, que o grande problema surgiu no livro do Gênesis. E onde foi que surgiu o pecado no livro do Gênesis? Surgiu dentro da família. E não só naquele casal, Adão e Eva, mas também os próprios filhos, no capítulo 4 do livro de Gênesis, manifestaram, especificamente Caim, manifestou um sentimento de ódio e de pecado no seio da família. Quando você vai expandir o leque sobre o livro de Gênesis, você vai observar que praticamente em todos os capítulos há tensões dentro das famílias. Por exemplo, o próprio patriarca Abraão, mesmo sendo o pai da fé, ele foi capaz de abrir espaços para coisas negativas dentro da sua família. Dentro da casa de Abraão, houve um atrito entre ele e sua esposa. Dentro da casa de Abraão, mesmo ele sendo o pai da fé, houve um atrito entre os seus dois filhos. Dentro da casa de Abraão, mesmo sendo o pai da fé, houve um atrito entre Sara e Agar. Quando você também vai observar a vida de José junto com os seus irmãos, ali existe um conflito também de família. Quando você também observa até o próprio Noé, quando ele termina o processo do dilúvio, e ali já se assenta na terra com sua família, existe um conflito entre Noé e um dos seus filhos. Ou seja, o livro do Gênesis e a própria Bíblia não nega que o grande problema de existir conflitos na família, primeiramente está relacionado ao pecado dentro de cada ser humano. No tópico 1.2 diz assim: tudo começa depois do sim. Lá na metade do parágrafo está escrito dessa forma: afinal, trata-se de duas pessoas oriundas de ambientes diversos, com personalidades diferentes e cada uma com sua bagagem hereditária. Um dos fatores da contribuição do conflito dentro do lar também está relacionado à cultura de cada vida que compõe o casamento, que compõe o matrimônio. Nunca se esqueça que são duas vidas diferentes, com gostos, prazeres, desejos, culturas diferentes, heranças diferentes, educações diferentes que se unem para formar uma família. E embora que o casamento, a tendência Deus vai derramando da sua graça e essas vidas vão se edificando e construindo lá de forma harmoniosa, mas o processo dessa reconstrução é um processo laborioso, de trabalho, em que tem que se suar a camisa, muita paciência, em virtude das diferenças culturais dessas duas vidas. Essas diferenças culturais só podem se unir e formar uma só cultura através da pessoa do Espírito Santo, auxiliando e contribuindo para que essas duas vidas possam se unir de forma perfeita e de forma eficaz. No tópico 1.3 da lição, diz assim: sinais que antecedem o sim. James Kemp, conselheiro familiar e conjugal, afirma: ainda que os investimentos durante o casamento sejam necessários e fundamentais, não há dúvida de que um bom casamento se constrói durante o período que o antecede, o tempo de amizade, namoro e noivado. Portanto, a preparação para assumir o compromisso matrimonial deve anteceder a preparação para o casamento. As igrejas locais muito podem contribuir procurando conscientizar as famílias quanto ao seu papel em preparar os filhos também para a vida conjugal, através do exemplo e do ensino. Isso é um dos fatores muito importantes. Às vezes, as vidas que estão tentando construir uma família, as vidas que ainda estão em noivado, que ainda estão em processo de conhecimento, não atentam muito para essa fase. Mas eu quero que você aprenda uma coisa. Uma das fases mais importantes para a construção de um lar e de uma família são as fases pré-casamento. É a fase do namoro e a fase do noivado. Por quê? Porque são nessas fases que esses indivíduos
deixam florescer os seus sentimentos, deixam florescer as suas emoções, deixam florescer a essência do seu caráter, deixa florescer também tudo aquilo que eles são, a sua personalidade, tudo aquilo que está penetrado dentro da sua essência. Às vezes, conhecer cada indivíduo nessa fase evita-se muitos problemas lá na frente, muitos problemas no meio do casamento propriamente dito. É nessa fase que se observa quem é a mulher que se está casando, quem é um homem que está se declarando aliança. Pode-se evitar um grande conflito lá na frente. Nessa fase, a gente consegue identificar pequenos ciúmes que podem tornar-se elementos obsessivos no relacionamento do homem para com uma mulher. Homens muito ciumentos na fase de namoro e de noivado pode ser uma luz e pode ser um alerta para muitas mulheres não terem nos seus casamentos homens obsessivos e homens controladores na sua convivência e caminhada matrimonial. Portanto, não existe melhor coisa do que você, mulher, e você, homem, investir no conhecimento, investir na observância dessas vidas para que você possa saber quem é a pessoa em que você está investindo o seu tempo, investindo o seu sentimento, para que lá na frente você não venha a, em outras palavras, desanimar na sua caminhada sentimental e matrimonial. O tópico 2 da lição diz assim: de onde surgem os conflitos? Nenhum médico pode conter o avanço de uma doença sem antes diagnosticá-la. Assim também jamais poderemos resolver um conflito se não soubermos de onde ele se origina. Entender a origem do conflito é essencial para gerar uma transformação verdadeira. No tópico 2.1 diz assim: identificar a raiz dos problemas. Nós já desenvolvemos e discorremos a ideia de que o grande problema do casamento está primeiramente, no primeiro momento, relacionado ao ser humano. O que eu estou querendo dizer é que, logicamente, se está relacionado com o ser humano, é muito importante que a gente, em meio aos conflitos e às problemáticas do dia a dia, na família e no casamento, venhamos a fazer uma autocrítica de nós mesmos. Porque é muito fácil nós apontarmos, nós dizemos que o nosso próximo, a nossa companheira ou companheiro está errado ou está errada e nós nunca fazemos um autojuízo, uma autocrítica sobre as nossas vidas. O homem e a mulher são duas pessoas que, por mais que apontem um dedo um para o outro dizendo a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a bem da verdade, eles estão apontando o dedo para si próprio. Por quê? Porque os dois nutrem a mesma característica e uma mesma essência. O que eu estou querendo dizer é que antes da minha pessoa apontar o erro para o meu cônjuge, eu preciso apontar o erro para mim mesmo, entender que, acima de tudo, o problema e o conflito está em mim. Talvez seja esse um dos grandes conflitos, um grande problema da humanidade, olhar para si próprio e reconhecer o erro antes de olhar para o próximo e antes de apontar para o seu companheiro ou companheira na caminhada matrimonial. Eu quero aqui pontuar alguns problemas que surgem na caminhada matrimonial, que a gente pode pontuar como sendo facilmente os principais conflitos e as principais tensões que surgem na caminhada matrimonial. O primeiro deles está relacionado a indivíduos que dão desculpa. Um dos grandes motivos das intrigas e brigas que existem nos casamentos, seja onde for, seja cristão ou não cristão, está relacionado à ideia de pessoas não saberem reconhecer o erro e sempre dar desculpa. E através de subterfúgios, de fugas para que não possam reconhecer o seu erro. Isso é um grande problema, porque muitas pessoas não conversam e não nutrem um bom diálogo com o seu companheiro e com a sua companheira, não é porque são tímidas, é porque, a bem da verdade, essas vidas estão sempre sendo confrontadas com o próximo que não reconhece o seu erro e está sempre dando desculpa, está sempre fugindo do diálogo. Para que eu vou nutrir diálogo, uma boa conversação, tentar resolver um problema com uma pessoa, se ela está sempre dando desculpa e não reconhece o seu erro e não reconhece a sua falha? Portanto, dentro do casamento, se você quer solucionar os conflitos, se você quer solucionar os problemas que atingem a sua família, primeiramente, pare de dar desculpa, pare de fugir, reconheça dentro de você que
que o problema primeiramente está em você. E se não está em você, você pode ser a solução para resolver todos esses problemas. Um outro problema que eu identifico é da troca de acusações. Em meio a brigas, em meio a tensões, a coisa mais fácil que acontece é a troca de acusações. A culpa é sua, você fez isso, mas você fez isso também. Isso é muito fácil. O grande problema disso é que dificulta o bom andamento da conversa e do diálogo e da comunicação. Nós já, há 2 aulas atrás, nós trabalhamos a ideia da importância da comunicação. E não existe comunicação quando 2 vidas não falam a mesma língua. Quando 2 vidas não se entendem, está apontando o erro para o próximo nunca será a solução. Tem vidas que talvez não apontam o erro sob o ponto de vista do presente, mas enquanto ela está sendo acusada, ela está olhando lá para trás e torna para a conversa erros do passado, perdões que foram dados, mas que no momento deixa-se de lado esse perdão e volta-se a tocar novamente nas falhas e nos erros do próximo. Isso é um ato de defesa. Você está sempre acusando o próximo, é um ato de defesa, mas é uma coisa muito feia e muito falha na construção do relacionamento e de um bom diálogo familiar. Um outro problema que eu queria identificar aqui, e justamente esse problema é consequência do ponto de vista da troca de acusações. Por exemplo, uma vida que vive constantemente apontando erros em uma pessoa, ou talvez, se você é uma pessoa que não permite que o seu próximo tenha a possibilidade de errar, todos nós somos susceptíveis às falhas. E você que está me assistindo, seja homem ou mulher, que está construindo o casamento agora, é recém-casado, entenda uma coisa: todo ser humano é susceptível de erro, de falhas. E todas as falhas são dignas de perdão e todo ser humano é digno de um recomeço. Mas tem algumas pessoas que não permitem e nem dão possibilidade do seu próximo, da sua companheira, do seu companheiro falharem. E quando falham, eles esquecem de toda a trajetória positiva que aquela pessoa construiu. Sabe o que isso significa? É que em meio à construção de um casamento, por conta de uma falha, surgem sentimentos de ingratidão. Quando você vive insistindo na falha do seu próximo, simplesmente porque o seu próximo cometeu um erro e você não faz uma reflexão sobre as atitudes dessa pessoa, do seu companheiro, da sua companheira, você está dando sintomas de ingratidão. E não existe nenhum sentimento tão desprezível dentro do lar como o sentimento de ingratidão. Outro erro que eu queria salientar aqui são as falhas sucessivas, os erros sucessivos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhum casamento ele desmorona da noite para o dia. E nenhum casamento ele vem desmoronar em meio a uma explosão e em meio a um barulho. Os erros sucessivos de uma pessoa, às vezes é como uma bombinha que é colocada em cada canto da sala. Às vezes nem se percebe as explosões, mas ela vai fazendo fissuras na estrutura dessa casa que é chamada família. Às vezes é uma erva daninha, às vezes é uma coisa que você vai plantando ali e você não observa, mas silenciosamente vai rompendo e vai destruindo as bases e a estrutura daquilo que se chama família. Saiba de uma coisa, e novamente eu repito, não existe casamento que desmorona da noite para o dia. O desmoronamento e a desconstrução da família acontece em um processo. E talvez muitas famílias em que seus casamentos estão indo à ruína simplesmente é porque estão permitindo de forma silenciosa erros sucessivos e pequenas bombas estão minando o casamento. E lá na frente a tendência é dessa casa cair e não ter mais o que se fazer para a restauração da família, a não ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo como elemento de restauração e de consolo para essas vidas. Eu poderia falar aqui de muitas coisas sobre os erros que podem contribuir para os conflitos no lar, mas eu quero apenas falar mais 2 coisas. Uma das coisas que eu queria falar aqui está relacionado a falar coisas no seu tempo e no seu momento errado. Você sabe que a nossa língua é uma arma mortífera. Em Tiago capítulo 1, versículo 19, fala desse instrumento, fala dessa arma que nós temos que estar a todo momento tentando lançar o veneno. E às vezes, em um ato de descontentamento na família, nós dizemos coisas desagradáveis para o companheiro ou para a companheira. É ou não é verdade? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes uma palavra é suficiente para magoar o próximo e trazer um conflito e uma tempestade para dentro do nosso lar. Por exemplo, você homem que está me assistindo,
sua esposa se esforçou tanto para se arrumar, para que pudesse sair com você, mas às vezes por você não gostar daquela roupa que ela está usando, da vestimenta que ela colocou para poder sair com você, você, de uma forma muito infeliz, diz assim: como você está horrível. Cuidado, essa simples frase parece não ter nenhum peso, mas ela é como uma flecha no coração da mulher. Às vezes a sua esposa, ela está com seu peso um pouco elevado, e você diz: você não está observando como você está gorda? Está na hora de você ir para a academia. Cuidado, essas palavras podem trazer um prejuízo enorme para o casamento. E você, mulher, cuidado com o que você diz para o seu marido também. Vocês já observaram que nós estamos em uma sociedade extremamente ativa, em que nós estamos nos tornando indivíduos que, quanto mais corremos em busca dos nossos sonhos e objetivos, cada vez mais estamos cansados, não é verdade? Já observou que chegamos em casa e não temos tempo para nada, e 24 horas por dia parece que é insuficiente para que a gente pudesse dar carinho, dar atenção e investir tempo nos nossos familiares, não é verdade? Ou em coisas tão importantes no decorrer da nossa vida. Às vezes o marido chega do trabalho e só quer um prato maravilhoso para comer e dormir. Mas a mulher também, cansada do trabalho, ainda tem que cuidar dos filhos de uma forma muito infeliz, e sem pensar diz: eu não sou sua empregada, se quer comida, vá para o fogão e faça. Isso é uma palavra muito pesada para se dar na construção do casamento e na família. Então cuidado, mulher, quando você proferir uma palavra para o seu marido, cuidado, homem, quando você proferir uma palavra para a sua esposa. As suas palavras podem trazer alguns males para a construção do casamento, ok? Um outro problema que eu queria falar aqui com vocês, que podem ser uma fonte de tensões dentro do lar, está relacionado à vida sexual. Embora que a gente tenha tratado na aula passada sobre a intimidade do casal, eu quero falar aqui alguma coisa relacionada a isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que homem e mulher são indivíduos totalmente distintos, não só sob o ponto de vista cultural, mas também sob o ponto de vista de cada ser, da sua anatomia, do seu jeito de pensar, do seu jeito de analisar e fazer a leitura da sociedade. São indivíduos totalmente distintos e diferentes. No ato sexual, o homem faz uma leitura do sexo de uma forma diferente e a mulher também. Por exemplo, existe um ditado que a mulher, na sua vida sexual, no seu ato sexual, ela é como um fogo a lenha, em que tem que ter muita paciência para que possa esquentar, o que possa pegar fogo, não é verdade? E o homem tradicionalmente é conhecido como um fogão elétrico. Apertou o botão, já está funcionando. Essas diferenças desses indivíduos relacionadas à vida sexual é preciso ser analisada, porque a leitura que um homem faz é uma leitura totalmente diferente da mulher. Por exemplo, para um homem, o ato sexual é o aqui e o agora. O homem não tem muita percepção da necessidade da mulher em relação às preliminares, porque para a mulher o ato sexual parte da preliminar, do carinho, daquilo que o homem fala, da atenção, do aconchego, do abraço, do cheiro, do toque. A mulher quer isso, mas o homem, ele é imediato, o homem é instantâneo. E isso pode estar gerando conflito na vida de muitos casais. Por quê? Porque a mulher quer uma atenção diferente e um homem parte de um ato totalmente diferente. Então eu vou dar um conselho para os homens aqui. Muito cuidado e muita atenção no trato com as suas esposas no ato sexual. A mulher, ela requer uma atenção, uma dedicação, um sentimento mais depurado no ato sexual. Seja mais paciente, homem, com sua esposa. Seja mais atencioso, homem, com sua esposa. E assim você estará contribuindo para o afastamento das tensões e atritos, não só no seu casamento, mas especificamente na sua vida conjugal, sua vida sexual. O tópico 2.2 diz assim: conflitos são oportunidade de crescimento. Nossa maior missão nesse mundo é glorificar a Deus com nossas vidas. Quando visamos isto, compreendemos que os conflitos são oportunidades para colocarmos em prática vários princípios bíblicos. Sim, é verdade. Os conflitos e as tensões são uma porta aberta para que a gente possa fazer mudanças, manutenções e, acima de tudo, amadurecimento em nossas vidas. Saiba de uma coisa: o amadurecimento dentro do lar vai se construir através das correções
dessa problemática. Você observa e às vezes você admira pessoas com 30, 40 anos de casado e a maturidade dessas pessoas, às vezes a gente diz assim, nossa, como eles são maduros. Mas essa maturidade às vezes esconde uma vida de tensões, uma vida de guerras e de atritos que aconteceram no decorrer da caminhada matrimonial. Ou seja, a caminhada matrimonial vai gerar um ambiente de harmonia e de amadurecimento. E principalmente, faça dos atritos, faça das problemáticas que surgem na família uma oportunidade de mudança. Às vezes, quando tudo está sereno, existe uma acomodação. Mas quando há uma agitação, a gente percebe, é preciso fazer ajustes. E aí, às vezes, Deus permite que a tempestade e o vento bata na nossa porta para que a gente possa perceber que é tempo de mudança e de modificações dentro do nosso lar e da nossa família. O tópico 2.3 diz assim: o egoísmo causa problemas. O egoísta sempre causa problemas. Provérbios, capítulo de número 28, versículo 25. O discípulo de Cristo não deve ser dominado pelo egoísmo, pois gera contendas e é característica de quem anda na carne. O casal cristão deve andar no Espírito. Eclesiastes capítulo 5, versículo 16. Isso é uma verdade. Nós estamos vivendo em uma sociedade amantes de si mesmo. Indivíduos estão sendo construídos e educados na sociedade para cada vez mais amarem a si e negarem um sentimento de afeto ao próximo. E não diferente é no casamento ou na família. Se você pesquisar quais são as palavras mais ditas diante de uma pessoa egoísta ou em uma pessoa egoísta, são as palavras meu, minha, relacionadas às suas particularidades, às suas individualidades. É preciso que a gente venha deixar de lado os nossos desejos e as nossas ambições e venhamos a entender que no casamento não só devemos olhar para dentro de nós, para as nossas necessidades, mas também para as necessidades do nosso companheiro e da nossa companheira. O tópico 3 da lição diz assim: vencendo conflitos. O enfrentamento vitorioso dos conflitos familiares começa pelo reconhecimento da realidade dos mesmos, pois, enquanto não se percebe ou a decisão for negá-los como uma fuga, não é possível enfrentá-los. Já no tópico 3.1 diz assim: problemas devem ser confrontados. A primeira coisa que devemos ter em mente no que diz respeito ao conflito da vida cotidiana é que eles sempre irão existir. Nunca estaremos livres deles. Assim, encará-los é a melhor solução. Em vez de confrontar a si mesmo e brigar por suas diferenças, o casal sábio procura ser um agente pacificador nos enfrentamentos dos conflitos familiares. Enfrentar o problema é fundamental. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Confrontar o problema nem sempre deve ser visto sob o ponto de vista espiritual. Espiritualizar a problemática nem sempre é a solução. Você já observou que tem vidas que vivem constantemente dizendo e pedindo: irmão, ora por mim, irmão, ora por mim para que Deus possa abrir uma porta de emprego, ora para mim para que Deus possa ajudar na manutenção da minha casa. Verdadeiramente existem vidas que vivem passando por problemas financeiros, problemas dentro dos seus lares, por falta de emprego, por falta de um recurso. Bem, isso pode ser resolvido através de uma vida de oração? Sim, pode ser resolvido, porque nós cremos no milagre, cremos num Deus que é mantenedor, um Deus que supre e não deixa com que os seus filhos venham a passar necessidade. Nós cremos nisso e eu creio nisso. Mas, acima de tudo, antes de espiritualizar os problemas, que tal a gente encarar os problemas e reconhecer a fonte desses problemas? Por exemplo, existem vidas, maridos, que constantemente pedem para que ore pelos seus lares, para que Deus possa abrir uma porta de emprego, mas esse homem não tem coragem de pegar um currículo e levar em algumas empresas, oferecendo a sua vida como trabalho. Existem pais que pedem para que ore para os seus filhos, para que seus filhos possam, para que Deus possa abrir uma porta de emprego, mas os seus filhos estão de 10 a 11 horas da manhã dormindo. Quero fazer uma pergunta para vocês. É preciso encarar essas vidas, mas desse jeito, será que Deus vai abrir a porta? Será que Deus vai fazer um milagre? Portanto, esse grande problema, essa grande dificuldade que tem nessa família não tem que ser vista apenas sob o ponto de vista espiritual,
mas tem que ser confrontado sob o ponto de vista educacional e da comunicação dentro do lar. No tópico 3.2 diz assim: a unidade e o diálogo com prevenção. A unidade da família sempre dependerá do relacionamento que é mantido pelos cônjuges. A solução para os conflitos e tensões na família nunca deve ser encarada de uma forma unilateral. A busca por soluções, a perseverança para que Deus possa fazer uma restauração, o confrontamento dos problemas nunca devem ser encarados apenas por uma só pessoa. A família é composta por vários elementos, por várias pessoas. E é preciso que haja uma unidade, não só em corpo, mas também de pensamento relacionado à solução dos problemas da família. Às vezes tem esposas que estão numa caminhada e os seus esposos estão indo na contramão dessas esposas. Não estão percebendo, estão desapercebidos à necessidade de uma restauração dentro da família. O meu desejo, a minha oração é que dentro do seu lar, e você, professor, possa ministrar um desejo, um sentimento de unidade para todos os elementos da família, seja esposo, seja esposa, sejam filhos, não importa. Que cada um venha a perceber as necessidades e venham a entender a importância de estarem unidos para a solução desse problema. No tópico 3.3 diz assim: perseverar sem nunca desistir. Casamentos estão sendo dissolvidos por coisas simples, o que demonstra a urgência do povo de Deus resgatar o entendimento bíblico acerca do casamento. Bem, meus queridos, eu quero concluir aqui, através desse tópico, informando da importância da persistência e da perseverança na restauração da família, na resolução das problemáticas e das tensões. Se existe uma coisa que dificulta a caminhada espiritual, é a ideia dos conflitos e da resolução dos problemas. Não só dos problemas materiais, às vezes tem muitas tensões, como financeira. Muitas famílias estão em atrito, estão em briga por conta de questões financeiras. Precisa-se verdadeiramente que Deus faça um milagre na família. Maridos que estão desempregados, as vidas que estão doentes, enfermas. E é preciso que se busque uma solução. Mas, acima de tudo, é muito importante que venha existir a perseverança e o sentimento de nunca desistir na caminhada espiritual. Muitas vidas estão desistindo dos casamentos por conta das não respostas, porque Deus ainda não respondeu, não houve um milagre, não houve uma restauração ainda nos casamentos, e essas vidas, tentando de uma forma impensada solucionar o problema, estão indo de encontro ao divórcio. A perseverança talvez seja um grande inimigo do divórcio. E eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes, o divórcio contribui mais ainda para a construção de um grande problema. Você já observou que muitas vidas, em meio a grandes problemas dentro do lar, não aguentando o sofrimento, decidiram pelo divórcio e hoje estão extremamente arruinadas. Ministérios estão arruinados, vidas espirituais estão arruinadas e não existe solução para essas vidas por conta do divórcio. Eu quero dizer, o divórcio tem o seu valor sob o ponto de vista quando surge o sentimento de violência sobre outras vidas. Vamos tratar disso lá na frente, em outras lições. Mas nunca devemos pensar no divórcio no primeiro momento, mas sempre na perseverança e na solução do problema através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nunca desista, sempre lute, porque nós cremos num Deus que restaura a família e restaura o casamento e traz a solução das causas impossíveis também para os nossos lares. Ok? O nosso desejo é que você possa ser ricamente abençoado com essa aula e com o conteúdo dessa revista. E se você assistiu e gostou do nosso canal, gostou da nossa pré-aula, nosso pedido é que você se inscreva no canal, que você curta o nosso conteúdo e compartilhe também para que vidas possam ser abençoadas e edificadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?